Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar agora a aula da semana 3, referente ao PET volume 6, Ciências, nono ano. O tema da aula é evolução, dando continuidade ao conteúdo das duas outras aulas do PET 6. Então, nós já comentamos a respeito do processo da evolução, nós falamos de teorias e assim a gente consegue perceber que a teoria da biogênese é a mais aceita, onde consegue perceber que só existe vida se houver vida pré-existente. Então, foram feitos vários experimentos para conseguir chegar a esse consenso, né, no meio científico. E a gente percebe que os seres vivos, eles surgiram há muitos anos atrás, e eles foram modificando com o passar dos anos. Os seres que a gente tem hoje, essa variedade que a gente tem hoje, ela não existiu há algum tempo atrás, né? E ela também pode ser totalmente diferente do que a gente vai encontrar há milhões de anos para frente, por exemplo, né? Então, os seres vivos, eles vão evoluir, e esse processo, ele é lento, mas ele acontece o tempo todo. Então, uma característica, uma evidência da evolução é o processo que se chama seleção natural. Então, os seres vivos, eles passam por esse processo de seleção natural, e existem alguns fatores que vão promover essa seleção natural. Então, a variabilidade entre os indivíduos é um desses fatores. O que seria essa variabilidade? É que os seres vivos, mesmo sendo da mesma espécie, eles têm variações tanto fenotípicas, que estão relacionadas às características visuais, por exemplo, a altura, cor da pelagem do animal, o aspecto da folha de uma planta. Então, isso pode acontecer uma variação mesmo dentro da mesma espécie, e também no genótipo, que está relacionado ao conjunto de genes. Pode haver alteração ocasionada pela mutação, pode ocasionar recombinação genética, e aí a gente vai obter indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie, com genótipos um pouco diferentes. Sem essas características individuais, a seleção natural não poderia agir. Então, outro fator é a reprodução diferenciada. Então, os organismos que portam características mais favoráveis em um ambiente conseguem se reproduzir com maior frequência que os outros. Então, esse indivíduo com característica favorável, ele vai conseguir se alimentar melhor, consequentemente, ele vai conseguir deixar mais descendentes. E isso é muito interessante, porque ele deixando descendente, ele está deixando parte do seu material genético para as próximas gerações, né? Então, esses atributos desvantajosos, que são coisas que não têm vantagem naquele ambiente, aqueles seres vivos que têm essas características desvantajosas, eles podem até se extinguir, porque essa característica ela pode ser tão ruim a ponto dele não conseguir nem deixar descendente, ou às vezes nem conseguir se alimentar, né? Então, os indivíduos melhores adaptados àquele ambiente, eles vão conseguir deixar mais descendentes com aquelas características. Hereditariedade é justamente isso, é que essas características vantajosas, elas são transmitidas para as próximas gerações, aumentando a frequência delas em uma população, fazendo com que se torne uma vantagem evolutiva. Então, os seres vivos, mesmo daquela determinada espécie, que tem algumas características mais vantajosas em relação a outros indivíduos da mesma espécie, eles vão conseguir deixar descendentes com aquelas características, e isso aí vai passando de geração em geração, permitindo com que essas características vantajosas elas se mantenham. Então, há 3 tipos de seleção. A seleção direcional, que seleciona indivíduos de um fenótipo extremo. Então, por exemplo, nós temos as bactérias, elas têm alta capacidade de sofrer mutação, né?
E elas se reproduzem também numa velocidade muito grande, porque são unicelulares, então a célula, de certa forma, é mais simples, ela consegue se dividir ao meio e formar dois indivíduos. Então, para combater bactérias, a gente tem bactérias que vivem no ambiente livres, né? Temos bactérias que são parasitas. Então, para combater essas bactérias parasitas, por exemplo, a gente tem antibióticos. Esses antibióticos, eles, a maioria deles, eles eliminam o maior conjunto de bactérias, uma colônia, né? Quase toda. Então, a gente tem alguns indivíduos que conseguem sofrer mutação, por exemplo, e resistir àquele antibiótico. Consegue criar uma resistência. Então, esses que conseguiram criar essa resistência, eles vão, além de sobreviver, conseguir se alimentar naquele ambiente e deixar descendentes com aquela característica de resistência àquele antibiótico. Outro tipo de seleção é a seleção estabilizadora, que seleciona indivíduos de fenótipos intermediários, eliminando os extremos. Então, por exemplo, na raça humana, né, na espécie humana, a gente tem as mulheres com bebês pesando assim, até o final da gestação, pesando entre 2,5 kg até uns 4 quilos, mais ou menos, né? E esse peso, esse tamanho desse bebê, ele é possível ser comportado dentro do útero feminino. Agora, se a gente tivesse, por exemplo, um bebê com 10 quilos, 20 quilos, que é o extremo, o fenótipo extremo, não seria possível, ou também bebês muito pequenininhos, com pouco peso, né, que geralmente são os prematuros, precisam ficar no hospital, né, ganhar um pouquinho mais de peso. Então, esses seriam os extremos, os fenótipos extremos. Então, a seleção, nesse caso, a seleção estabilizadora, ela vai manter um parâmetro mediano ali, né? Então, os extremos, eles são eliminados. Você vai ter um parâmetro mediano. A seleção disruptiva, no caso, ela vai selecionar indivíduos de fenótipo extremo, já é o contrário. Seleciona indivíduos de fenótipos extremos, eliminando os intermediários. Então, por exemplo, lá no PET mesmo, tem o exemplo das aves de Galápagos, né, que foram observadas por Darwin, que no seu livro citou a respeito delas, e ele observou que, apesar das aves serem muito parecidas, elas tinham bicos diferentes. Então, o bico estava relacionado à forma de alimentação. Então, tinha a ave com bico fino e longo para poder pegar semente entre as pedrinhas, entre as rochas, e tinha aves com bico curto que conseguia pegar essas sementes no solo, na superfície plana. E aí, se por exemplo, surgisse uma variação onde o bico não seria tão longo a ponto de conseguir pegar as sementes entre as pedras e também não tão curto a ponto de conseguir pegar na superfície plana, essas aves, elas conseguiriam alimentar com mais dificuldade. Então, isso faria com que a seleção eliminasse essa característica. Por quê? Esses indivíduos que se alimentam com mais dificuldade, eles, em relação aos que estão mais alimentados, mais fortes, eles têm maior dificuldade de encontrar parceiro para reproduzir, para transmitir essas características. Então, a seleção disruptiva é isso. No caso, ela vai selecionar os extremos e o intermediário, ele vai ficar ali num parâmetro que não está adaptado ao ambiente. Então, eu até trouxe uma frase aqui que diz o seguinte, que eu até retirei lá do PET, né? E diz o seguinte: um organismo mais apto não é necessariamente mais forte. Então, pensem nisso, compreendam essa frase. O organismo mais apto não é necessariamente mais forte, e sim o mais adaptado
adaptável às características de um dado ambiente. Então, para aquele ambiente em que o ser vivo, né, se localiza, onde é o hábitat dele, o melhor adaptado é que vai sobressair. Não necessariamente ele precisa ser mais forte. Às vezes ele precisa, no caso de um animal, ele precisa conseguir se camuflar, ele precisa, às vezes, conseguir se locomover com mais facilidade. Então, não necessariamente ele precisa ser forte, mas para o ambiente, para aquele lugar, aquele hábito onde ele vive, ele precisa estar adaptado. Então, esse que está mais adaptado, ele sobressai, ele consegue vencer, né? Ele consegue se alimentar bem, com isso ele consegue deixar mais descendentes, e deixando mais descendentes, ele está deixando as suas características para as próximas gerações, e isso que é muito importante, né? Então, com relação a esse conteúdo do PET da semana 3, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, me pergunte, eu estou à disposição para sanar as dúvidas. Muito obrigada por assistir a esta aula. Espero vocês na próxima aula da semana que vem, viu? Então, muito obrigada por participar. Até semana que vem. Fiquem com Deus.